Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, 18 até o 25. Romanos 8, 18 a 25. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até aqui. Nossa mensagem de hoje tem como título Buscando Transcender. Vamos fazer mais uma oração, pedindo assim a orientação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos compreender essa mensagem, para que essa mensagem possa nos confortar, nos ensinar, nos dar disposição, força para lutar, para viver na presença de Deus. Obrigado, Senhor, nós te louvamos mais uma vez por termos o privilégio de ler a Tua Palavra, de poder estudá-la nesse momento. Que o Senhor Deus nos ajude, ó Pai, para que qualquer outra barreira, ó Deus, que venha a nos impedir, ó Deus, que o Senhor Deus venha a tirá-la, ó Deus, dando condições de muitos irmãos poderem ouvir a Tua Palavra, Deus. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui como instrumento do Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor falou comigo através dessa palavra. E me dá essa oportunidade, ó Deus, de transmiti-la. Ó Pai amado, que o Senhor nos fortaleça mais uma vez nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Logo eu vou explicar essa palavra, buscando transcender, não é uma palavra tão usada, mas eu quero começar com uma pergunta. Por que é difícil viver e ter contentamento? Nós falamos hoje cedo, sobre ter contentamento, e uma das coisas que foi dita é que contentamento não é aceitar as coisas e dizer, eu gosto de sofrer. Não, o contentamento vem por uma esperança que nós temos que as coisas vão melhorar. Mas mesmo assim, não é fácil, né? Você fica sofrendo aí com contentamento que vai melhorar. Na verdade, a gente quer que melhore na mesma hora. A gente quer que melhore agora. E como viver com contentamento? Ou a pergunta, por que é difícil viver com contentamento? Estou lendo um dos livros de Paul David Tripp. Os irmãos devem ter ouvido eu citar várias vezes. Esse escritor, ele é uma pessoa muito abençoada. Ele tem vários livros. E um dos livros dele é Abrigo no Temporal, que eu tenho estudado algumas vezes, e um outro livro dele chama Em Busca de Algo Maior. E nesse livro ele começa dizendo o seguinte: um ponto principal, você foi criado para ser parte de algo grandioso. Então, por que é difícil viver e ter contentamento? Eu creio que a resposta começa aqui. Você foi criado para ser parte de algo grandioso. Então ele diz o seguinte: há entretecido dentro de cada um de nós o desejo de algo mais, um desejo de fazer parte de algo maior, mais grandioso, mais profundo do que a nossa existência do dia
relativamente insignificante. Ou seja, ele define que nós temos esse desejo que nós vamos chamar de transcender. O desejo de fazer algo maior. Nós fazemos parte de algo maior. E aí entra essa questão, transcendência, definição. É o estado de estar além, de estar fora de nossos limites humanos normais. Este desejo de transcendência é de todos nós, porque Deus colocou ali. Ele nos faz, ou Ele nos fez, para viver além de nós mesmos. Não fomos feitos para ficar plenamente satisfeito apenas com a nossa própria sobrevivência e prazer. Então a ideia é a seguinte, se nós pensarmos, na nossa vida, nós fomos criados para sermos perfeitos, nós somos criados para viver num paraíso, mas o pecado veio quebrar tudo isso. Ele quebra a estrutura do planeta, ele quebra a estrutura do homem, o pecado veio ao mundo e nós continuamos, ainda que mesmo quebrados, com essa eternidade no coração, com a perfeição no coração. Deus nos criou para sermos perfeitos, para vivermos eternamente. E hoje mesmo nós somos limitados, mesmo assim nós desejamos, almejamos algo maior. Vamos dar um exemplo de uma pessoa muito rica, que ela fez um negócio errado lá e perdeu todo o seu dinheiro. A sua vida é muito pior, mudou para pior. Mas ela sabe, vamos também supor, que ela vai receber uma herança. Ou seja, enquanto ela vive, ela tem um contentamento, porque ela aguarda, ela transcende, ela espera algo melhor. Então, por que é tão difícil viver com contentamento? Porque é difícil esse transcender, é viver além, é não viver aqui, é não viver limitado às coisas desse mundo, mas tentarmos viver baseado nas coisas que nós temos no céu, baseado em viver naquilo que Deus tem para nos dar. A gente vai voltando aqui para o texto, olha, Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, a gente vê aqui no versículo 18, e vai falar sobre isso. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, ou seja, nós temos o tempo presente, nós temos sofrimentos, nós temos limitações, mas nós entendemos que nós temos algo maior. E aqui diz que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Transcender é viver nessa expectativa, é conseguir ter paz baseado nessa expectativa de um mundo melhor, de uma vida melhor. Por isso que eu sempre digo que quando está tudo muito bem, é difícil transcender, você quer ficar aqui. Está tudo muito bom, todo mundo passeando, todo mundo viajando, todo mundo comendo, todo mundo se encontrando, todo mundo festejando. O mundo estava em caos. Não está agora em caos, estava em caos. Mas o freio de Deus veio colocar em nós esse desejo maior de transcender. Ou seja, de ter uma expectativa maior do que essa própria terra. Olha o que diz o versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criatura está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esse texto está muito relacionado, eu pretendo estudar ele novamente com os irmãos, porque ele está muito relacionado ao que nós estamos vendo. Aqui diz que a natureza geme, a natureza está sofrendo, o homem está sofrendo nessa expectativa da redenção. Aqui fala que está sujeita à vaidade, está sujeita a se quebrar, está sujeita às doenças, à falha. E aqui diz, mas que há uma esperança, a esperança
diz que será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa glória que será revelada, que foi dita no versículo 18. Então a gente percebe que, por mais limite que a gente viva hoje, que o nosso corpo anuncie, por exemplo, um limite de dias, você tem que transcender, ou seja, você não tem essa expectativa apenas do limite de dias, mas você transcende, você pensa na eternidade, porque Deus colocou no nosso coração, não dias, mas Ele colocou no nosso coração a eternidade. Mesmo que esse mundo, por exemplo, esteja vivendo em falência, nossa expectativa como filhos de Deus é esse resgate, é a redenção da corrupção. Agora, em parte, Deus faz isso, sim. Deus dá cura, Deus pode fazer as coisas voltarem ao normal, mas nunca esse mundo será perfeito. Ele sempre estará quebrado, sempre existirão novos problemas, novas doenças, novas crises financeiras. Então, em resumo, Romanos 8, de 19 a 23, fala que Deus redimiu. Redimiu como? Ele adotou. Ele nos traz redenção. Redimiu do quê? Do cativeiro da corrupção, das doenças, da maldade. Para quê? Para a liberdade da glória. Para a liberdade da glória. Então, quando nós falamos buscando transcender, essa mensagem quer dizer isso. Nós temos que buscar ir além do que nós vemos, ir além do que nós sentimos, ir além das notícias que nós encontramos, nós enxergamos, ouvimos diariamente. Ir além, vivendo com essa expectativa da presença do Senhor. Para que isso possa ser possível, o Espírito Santo intercede por nós. Eu gosto muito dessa ideia de a gente estudar, né, a Bíblia na sequência, porque ela tem um propósito. Então nós lemos aqui até o versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Termina aqui, né? Ou seja, nós esperamos o que não vemos, mas nós aguardamos com paciência, nós esperamos a redenção da glória do Senhor. E aí a sequência diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós, algumas vezes eu tinha a ideia de que o Espírito ia colocar as palavras na nossa boca e a gente ia falar as palavras diretas para Deus. Mas a ideia de intercessor aqui é que o próprio Espírito fala com Deus e Deus escuta o Espírito Santo. Olha o versículo 27. Aquele que consola os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, ou seja, o Espírito intercede, e o Espírito é Deus, ele intercede de forma correta. Os pedidos do Espírito Santo por nós são corretos, e nós assim temos essa intercessão do Espírito Santo de Deus, e assim nós somos fortalecidos, né? Com certeza nós somos assim fortalecidos. Versículo 26, o Espírito assiste na nossa fraqueza. Pulando um pouquinho para frente, o que diz o versículo 31? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Dos problemas, da natureza caída, do mundo em colapso? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que diremos? O texto diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós transcendemos esses problemas. E aí, lá no verso 37, diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que esse texto quer dizer? O que a palavra de Deus quer dizer? Por mais que os acontecimentos pareçam dizer ao contrário, nós sabemos
Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a gente começar a ler na Bíblia, nós vamos encontrar várias passagens que falam sobre esse transcender. Eu vou repetir bastante essa palavra que eu queria que ficasse guardada na nossa mente. Diante de algumas dificuldades da semana, do dia, você fale com Deus, transcender, né? Não é uma simpatia não, mas é lembrar que a gente não pode viver naquilo que se vê, mas além do que se vê, transcender os dias, os problemas, as dificuldades. Então, vários versículos, eu vou ler alguns versículos para os irmãos. Por exemplo, Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos, e existimos, como alguns de vós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Olha a ideia de transcender. Eu não vivo em mim mesmo, eu não vivo de acordo com as minhas carências, necessidades, pecado, desejos, mas nele vivemos, nos movemos, existimos em Deus. Lembra do texto início? Eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu vivo ligado à videira, eu tenho vida. Olha uma outra passagem, Romanos 14, 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Transcender. Irmãos, quando nós temos esse tipo de pensamento, muda tudo a nossa vida. Às vezes a gente está ansioso, né? Perde o sono. Eu creio que muitos estão passando por momentos, desse momento agora, de perder o sono. Algumas noites eu perdi o sono e aí um dia desses eu estava orando e pensando, por que eu perdi o sono mesmo? Qual que é o problema que eu estou enfrentando? Aí eu pensei, né? Falta paz em Deus. Porque não há um problema maior. E é independente da situação, né? Mas alguém pode falar, não, mas tá tudo bem, né? Você tá saudável, você tem comida na sua casa, então realmente por que você não dorme? Mas não é isso. Como eu falei hoje cedo, mesmo em meio às dificuldades, às fraquezas. Aliás, às vezes a gente tá tão próximo de Deus no momento de mais tensão, de fraqueza, que a gente dorme até melhor. Eu lembro quando eu jogando futebol lá no seminário, em 1800 e não sei quando, eu quebrei o pé e aí foi aquela fratura e tinha que pôr parafuso, pino e tal. E eu fiquei uma semana internado no hospital em Ribeirão Preto, na fila, né? Era um hospital da USP, na fila para fazer a cirurgia. E aí tava tudo bom no primeiro dia, no segundo, você ansioso e o pé começou a ficar meio preto e a dor. Aí teve um momento em que a ansiedade foi tão diminuindo, e eu comecei a contar os furinhos, não sei quantos viram em alguns hospitais, o forro de gesso cheio de furinhos, 10.400 e não sei quantos furinhos, eu ficava contando os furinhos, anotando num papelzinho, estava em outro lugar, em outro mundo, transcender. Eu vou ficar olhando para o meu pé, eu vou ficar chorando a dor, transcender. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Nele vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Então, essa ideia, né, de viver para o Senhor, tão diferente, né? Quando a gente dedica a nossa vida ao Senhor, ao Evangelho, a ajudar as pessoas, a fazer o bem, a estudar a palavra. Se morremos, irmãos, um dia nós vamos morrer, né? Não tem como. Se morremos para o Senhor, morremos. Para o Senhor morremos. Mais um texto, Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
E aí ele continua dizendo, né, no versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, né? Deus não ganhou nada de ninguém, ele é Deus, ele é eterno, ele é perfeito. E aí então, versículo 36, é porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Transcender, não é por mim, não é por meio do governo, não é por meio da minha família, porque tudo veio dele, é por ele e por meio dele, e é para ele, para a glória de Deus. Como a gente precisa entender essas passagens, irmão, no coração, entregar nossa vida ao Senhor, buscar essa comunhão com o Senhor, dar glória a Deus, entregar nossa vida nas mãos do Senhor, é para Ele. E a sequência do texto é começando Romanos 12, então rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este século, não se entregue a este século, a vida neste século. Busque assim transcender. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus esteja aplicando no nosso coração a sua mensagem. E eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos essa paz, ó Deus. Eu sei que é difícil nós vivermos em paz em meio às dificuldades. Mas nós, mesmo gemendo, confiamos, mesmo encontrando e enfrentando dificuldades, nós aguardamos ao Senhor. Nós vivemos nessa expectativa, ó Deus. Pai amado, que o Senhor nos fortaleça. Não sabemos as dificuldades que vamos enfrentar neste mundo, mas que o Senhor Deus nos fortaleça. Que o Senhor Deus nos dê realmente condições de transcender, de viver, de ir além, ó Deus, das coisas que nós vemos. E que possamos viver para o Senhor, para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.